Fala pessoal, bem-vindo à semana da Odontologia Digital. Eu sou o Dr. Marcos Casaia e também sou dentista, professor e especialista em odontologia digital. E durante essa semana eu vou te ensinar como é possível ganhar tempo e dinheiro através da odontologia digital em apenas 7 dias e sem precisar fazer altos investimentos em equipamentos e materiais. E com esse mesmo método que eu vou te ensinar aqui durante a semana da odontologia digital, eu já ensinei para outros profissionais que também chegaram ao mesmo resultado e hoje estão trabalhando 100% com o digital. Assiste o depoimento de um de nossos colegas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Casaia, eu sou cirurgião dentista e hoje eu vim compartilhar com vocês aqui a respeito do fluxo digital que o Dr. Marcos Casaia implantou com a gente aqui na clínica de Bragança Paulista. A gente já viu nos primeiros meses um retorno muito bom do investimento do aparelho. Ele facilita muito no trabalho, tá? Principalmente na parte protética, sem repetições de serviços entregues mais rápidos, tá? Conforto tanto para nós profissionais, cirurgião dentistas, quanto para o paciente. Então deixa o ambiente mais limpo, você consegue fazer um serviço melhor, tá? Trabalhar com mais praticidade, mais agilidade, entregar serviços melhores e sem repetições. Meu nome é Alexandre Koga, sou cirurgião dentista, já me formei há 17 anos e hoje eu vim falar da transformação que foi a odontologia digital na minha vida. Depois que o Dr. Marcos implantou o fluxo digital nas nossas clínicas, foi de extrema importância o ganho que a gente teve, não só financeiro, mas o ganho que a gente também teve com o tempo, né? De não ter que fazer retrabalhos, só o fato de você não ter que moldar o paciente, a satisfação e a comodidade dele não ter que sofrer com esse processo. Mas antes de avançarmos, eu acho que vale a pena te contar um pouquinho melhor quem eu sou, como é que eu cheguei na odontologia digital e como ela mudou a minha vida por completo. Bom, eu sou um pouquinho como você, eu só queria ser um profissional bem-sucedido na minha carreira, ter um negócio de sucesso na odontologia, poder trabalhar sim numa cidade mais tranquila, menos movimentada, mantendo meus ganhos financeiros e quem sabe melhorar, lógico, né? Bom, quando eu me formei, aos 26 anos atrás, já faz um bom tempo, né? Comecei a trabalhar com meu pai, que também é dentista. E acabei vindo morar numa cidade aqui do interior de 10 mil habitantes. Veja, gente, 10 mil habitantes. Onde eu montei a minha clínica para criar uma segunda fonte de renda. Porque eu trabalhava ainda lá no Banco Itaú, né? Aliás, sou muito grato, né, a essa época da minha vida. Bom, era essa a minha principal fonte de renda naquele momento, pois eu não tinha certeza se iria dar certo a odontologia, né? Aliás, isso eu creio que é um receio que todos têm quando querem se arriscar e montar um negócio próprio, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter resultado com aquilo? Não vou? Bom, são dúvidas, né? Bom, eu senti exatamente isso, tanto é que eu demorei 4 anos para sair do banco depois que eu me formei, né? Eu trabalhava à noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo, né? Para conseguir finalmente fazer minhas transições de carreira na odontologia, pois as contas não paravam e o medo ainda era grande, com certeza, né? Bom, e aí? E aí que chegou o dia D, né? O dia que eu fui lá e pedi a minha demissão do banco. Dali pra frente eu pensei, puxa vida, agora vou ter que dar certo nisso, né? Os anos se passaram aí e eu fui me especializando, adquirindo conhecimento, fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado, me tornei professor e também, sim, um empreendedor dentro da área da odontologia. Posso dizer então que não me arrependo nem um pouco das decisões que tomei. Nossa profissão é excelente, cara, isso eu posso te garantir. Te garanto que se você tomar algumas decisões na sua vida, você vai colher os frutos que eu colhi e hoje estou colhendo, tá? E um deles, com certeza, foi entrar para a odontologia digital. Mas nem sempre foi assim. Com o crescimento do meu negócio na odontologia, também vieram alguns problemas que fugiam do meu alcance. Eu estou falando de problemas assim do dia a dia que foram aparecendo. Por morar numa cidade muito pequena, Itapeva, Minas Gerais, a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais qualificados, como por exemplo protético, colaborador. Temos quase nenhuma opção aqui disponível na região, né? Além da dificuldade logística, né? Por ser uma cidade do interior, né? Sempre é mais complicado, né? O que refletia o quê? Na baixa qualidade e na demora da entrega dos meus serviços aqui na minha clínica, né? Por exemplo, entregar uma simples coroa para um paciente era muito demorado, tinha muito retrabalho, dava muito problema e não era um serviço, eu sentia que não era um serviço bem feito, né? Eu sentia isso, estava insatisfeito com essa situação e com esse resultado e eu sabia que precisava buscar alguma solução, precisava mudar alguma coisa aqui na minha rotina, né? Chegou num ponto até vou abrir o jogo para você, estava desistindo de fazer próteses, né? Pois eu continuava fazendo prótese do mesmo jeito que meu pai fazia lá 50 anos atrás, né?
E tinha muito trabalho, perdia muito tempo, né? Tinha muita dor de cabeça, reclamação. Eu não gostava de fazer aquilo, né? Acabou se tornando assim, na hora de fazer prótese, um negócio estressante, né? Eu não gostava realmente. Tanto é que eu fui buscar outras áreas dentro da odontologia. Eu fui me especializei em ortodontia, né? Fui fazer minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial, até que chegou num dia eu pensei, não, peraí, chega, né? Acho que deve ter uma outra forma, um jeito mais fácil de fazer prótese, né? Um jeito melhor, né? E aí, o que eu fiz? Passei 2 anos procurando algo que pudesse resolver esse problema, né? E fui atrás de alguma coisa que me pudesse dar um resultado diferente que eu estava tendo até o momento. Até que depois de procurar por diversas soluções, eu encontrei uma maneira de transformar essa realidade. Foi quando eu ouvi falar pela primeira vez da palavra odontologia digital. Porém, me deparei com um outro problema. Era um investimento caro. Eu não sabia como eu ia pagar. Não sabia se tinha demanda para isso aqui na minha região ou mesmo no meu consultório, mas eu queria muito ter mais liberdade de poder fazer meus trabalhos sem depender tanto de protético, né? De poder entregar um serviço mais rápido, menos retrabalho, menos problema, né? Um pouco ajuste, né? Comum dá muito ajuste quando a gente ia colocar um serviço na boca de um paciente, né? E principalmente entregar um serviço com estética impecável. Bom, além de trabalhar com algo mais moderno que existe e proporcionar uma experiência melhor para os meus pacientes, né? Uma coisa diferente. E aí que eu descobri que a odontologia digital poderia me proporcionar tudo isso que eu estava procurando e tomei a decisão de mergulhar de cabeça nesse mundo, né? Porém, o que aconteceu daí para frente? Eu me deparei com outro problema, né? Pois era um jeito muito novo de fazer odontologia, né? E isso exigiu de mim o quê? Muito tempo para adquirir esse conhecimento necessário. Pois nunca encontrei, né, um passo a passo que me ensinasse o que eu tinha que saber dessa nova tecnologia para utilizar no meu consultório e resolver os meus problemas e justificar sim aquele investimento que eu tinha feito até então. Bom, o que eu fiz? Eu testei isso no meu negócio, tá? E deu muito certo, e é por isso que eu estou aqui hoje para dividir com você o que eu fiz para mudar a realidade e a minha história. Bom, e aí? Aquele consultório do meu pai no interior de Minas, que foi onde eu comecei minha jornada, se tornou uma rede de clínicas odontológicas, uma rede de clínicas radiológicas e um instituto de ensino, onde hoje eu ministro aulas, tá? Quando eu me dei conta, eu já tinha criado um grande negócio dentro da odontologia e já tinha conseguido reconhecimento profissional na minha região, ter uma vida financeira estável e bem-sucedida, tá? Bom, eu não precisaria estar aqui dividindo isso que eu quero te ensinar se fosse apenas uma questão de dinheiro, né? O que realmente me levou a compartilhar esse conhecimento é a quantidade de colegas que me procuram desanimado com a profissão, né? Com os mesmos problemas que eu tinha antigamente. Bem como que também, que todo mundo reclama, a deteriorização da odontologia que ocorreu no nosso país. E não é verdade? Muita gente reclamando, né, que a gente não se valoriza, né, cobrando barato e não tendo o resultado que espera dentro da profissão. Eu tenho certeza que a gente pode mudar isso, elevar o nível da nossa profissão para que a gente possa exercê-la de forma digna e ter orgulho de falar que eu sou dentista, né? Bom, essa é a minha missão. Mostrar como eu tenho utilizado a odontologia digital para mudar a realidade da odontologia dentro da minha região. E é isso que eu quero te mostrar, como você pode fazer isso aí onde você está. Depois de contar minha história, eu preciso te mostrar por que o mercado da odontologia digital no Brasil é uma das maiores oportunidades que você tem para mudar a sua realidade financeira. E é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, depois de você ouvir um pouquinho a minha história, né, eu preciso te contar um pouco como é que é o mercado da odontologia digital no Brasil, né, e eu posso te afirmar que é uma das maiores oportunidades que você vai ter para mudar a sua realidade financeira do teu consultório. Tenha certeza disso, tá joia? Bom, para entender tudo isso, a gente tem que entender o que aconteceu durante esse período da pandemia do coronavírus que vem aí acometendo a gente desde 2020, 2021 até o momento, não é verdade? Então, assim, a gente está quase 2 anos convivendo com essa pandemia e ela trouxe algumas reflexões aí para as empresas lidar com ela, né? E quais foram essas reflexões, né? Como essas empresas lidaram com
essa fase, né? Como que elas conseguiram superar essa fase ou estão conseguindo, né? Então, essa pesquisa, né, que foi feita pela KPMG, né, fala o seguinte, né, no que as empresas que mais cresceram nesse período investiram, né? O que elas, né, priorizaram, né? E nessa pesquisa, o que foi falado? Ó, as prioridades que foram, né, focados por essas empresas foi o que? Né? A compra de tecnologia e a capacitação da força de trabalho. Ou seja, gente, né? Não é à toa que essas empresas passaram, né, nesse período, porque elas estavam preparadas, né? Foi um período difícil para todos, mas as empresas que se prepararam, com certeza tiveram um resultado melhor, não é verdade? E aí, voltando para a nossa área, por exemplo, do mercado de odontologia no Brasil, né? O Brasil hoje tem 344 mil dentistas, cara, ativos. É muito dentista, não é verdade? Porém, menos de 5% estão atuando na odontologia digital. Isso é bom ou é ruim? Vamos entender melhor o que acontece. Menos de 5% quer dizer que você tem um mar azul pela frente para ser explorado, não é verdade? Né? E você tem que se atentar a isso para o quê? Para você surfar nessa onda. E aí, a gente precisa entender isso, ó, o ciclo de vida de adaptação de tecnologia, né? Quando a gente fala de uma implantação de uma nova tecnologia que chega no mercado, né? Ela passa por um ciclo, né, que tem diversas fases. E a primeira fase são o que? São os inovadores que entram nessa tecnologia. Veja então, por exemplo, o exemplo da Apple, né? Quando a Apple lança um iPhone novo, por exemplo, a gente vê aquelas filas, né, quilométricas dobrando o quarteirão, né? E as pessoas querem comprar o último iPhone que saiu, não importa o preço, né? Então, isso são aquelas pessoas que querem ter primeiro a inovação. Eles estão dispostos a pagar o preço que for para ser o primeiro a usar aquela tecnologia, tá joia? A segunda fase são aqueles que adotam a tecnologia ainda precocemente, né? São aquelas fases assim, são aqueles 5% que eu falei no slide anterior, né? E que na verdade eles colhem muito resultado nessa fase, porque aquela tecnologia já foi testada teoricamente, né? Já sofreu um processo de adaptação e aceitação, e o impedimento da aquisição da tecnologia é financeiro, né? Ainda é caro você adquirir. Olha que interessante, né? Que uma das maiores queixas quando a gente comenta de odontologia digital, para quem já ouviu falar, para quem já está estudando um pouquinho, é o preço. Nossa, mas ainda é caro. É porque a gente está nessa segunda fase. A segunda fase daqueles 5%, né, que estão começando a utilizar a tecnologia, né? Qual o legal dessa fase, né? Que é aí que está a melhor, a chance de você ter o maior retorno sobre investimento, né? É ali que dá mais resultado financeiro, tá joia? Bom, a terceira fase, né, é a fase onde o que? A grande massa vai entrar, né, para essa tecnologia, vai adquirir aquela tecnologia. Ali já não começa a ser um grande diferencial, porque muitas pessoas vão ter aquele mesmo equipamento, por exemplo, oferecer aquele tipo de serviço, né? A quarta fase, o que acontece? Você imagine só a sua avó ou sua mãe, sei lá, né, dependendo da idade, né, ela usando o Facebook. Para ela é o máximo. Cara, tô usando, tô vendo minha receita, conversando com as amigas, né, tal. Porém, cara, ela não tem o objetivo de ganhar dinheiro com aquilo, tá joia? Né? Ela tá lá por uma questão assim, né? Eu quero, né, de lazer, não é verdade? E a quinta fase são aquelas pessoas que provavelmente não vão aderir, não vai comprar nada disso, tá joia? Por quê? Porque ela começou de um jeito, para ela tá bom, ela não tem muita ambição em aumentar faturamento, né? Não vai adotar, tá joia? Sempre aquelas pessoas que vão começar de um jeito e vai terminar do mesmo jeito, tá joia? Uma pesquisa feita, cara, assim, com um pessoal da Dentsply Sirona, né? Em 2020, mais ou menos, tinham entre scanner e fresadoras no Brasil cerca de 5.800 dentistas.
são 344 mil dentistas, tá bom? Somente scanner, 10 mil dentistas. Então, assim, você vê que são poucos dentistas que usam frente ao quê? Frente à quantidade de pessoas que estão no mercado. Tá joia? Bom, mas afinal, o que é inovação? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre inovação. Bom, inovar é você adotar novos métodos ou tecnologias que irá te trazer um resultado melhor ou superior ao que você tinha antes, né? Ou seja, ninguém está falando aqui que o jeito tradicional de se fazer odontologia não funciona. Porém, existe um jeito melhor de ser feito o que vem sendo feito até o momento. E é isso que a gente tem que entender, como a odontologia digital pode nos ajudar nesse processo, não é verdade? E aí, eu preciso te contar uma história, né? E essa história que eu vou te contar é sobre o salto em altura, né? O salto em altura foi praticado até 1963 de uma forma, através do que? O salto em tesoura. O que é esse salto em tesoura, né? As pessoas vinham correndo, passavam uma perna, depois passava a outra, né? E o que existe de problema nesse método de se fazer o salto em altura, né? Existe uma limitação mecânica, né, do atleta, e isso influenciava na performance do atleta. E aí, nas Olimpíadas de 1968, um universitário americano, Dick Fosbury, o que ele fez? Ele revolucionou o salto em altura, né, utilizando uma técnica de saltar de costas, né, atualmente conhecida como que? O salto Fosbury, né. E o que acontece? Como é que funcionava isso? Ele corre, no último instante ele vira de costas, né, e bate o recorde e ganha a medalha de ouro. Isso gerou o quê? Gerou muita reclamação na época, né? Pois todo mundo ficou chocado, né, com o que ele fez, né? E foram reclamar lá no comitê, né, e olímpico. O que acontece? Interessante é que toda inovação, quando surge, tem um caráter de provocação, né? Quando se propõe uma coisa nova, né, vai ter resistência entre elas. Então, comum você vai notar que toda tecnologia, aqui por exemplo, odontologia digital, o povo falando assim, mas não deu jeito, funciona, isso aí é muito caro e não é tão bom assim, né, é difícil. Então vai ter resistência na adoção de uma nova tecnologia. Bom, voltando ao Fosbury, nas Olimpíadas de 1972, essa técnica foi consagrada, né, a técnica do salto Fosbury, e é uma técnica usada até hoje, né. Essa história então parece muito que está acontecendo aí hoje com a odontologia digital, que já é uma realidade e com certeza vai ser o futuro da odontologia, mesmo que ainda haja resistência na data de hoje, porque a gente está na fase ainda ascendente da adoção da tecnologia, e nessa fase ainda tem muita resistência. Bom, diante dessa história, a gente precisa olhar para a gente e falar assim, e ter pensado, será que você não tem alguns problemas utilizando a odontologia tradicional, com as suas moldagens, né? O jeito atual de se fazer odontologia, né? Será que você ali está proporcionando um maior conforto ou um desconforto para o teu paciente, né, durante essa moldagem? Será que você tem erro na hora de executar o seu serviço? Erros básicos, como falo, na hora de vazar esse modelo, sei lá, tua secretária aí, tua auxiliar, por exemplo, né? Quebrar o modelo, ter que repetir porque o preparo não tá legal, né? Problema de logística, né? Porque o laboratório vai lá, só passa uma vez por semana no seu consultório e por isso você atrasa o serviço para entregar para o paciente e você não consegue o prazo que ele precisa, e sim ele tem que se adequar ao prazo que você deu para ele, não é verdade, né? Esses problemas todos vai atrasando o serviço e vai consumindo tempo de agenda da gente, né? E tudo isso custa tempo, e tempo é dinheiro, não é verdade, né? E depois de tudo isso ainda, o que pode ter um problema? De a prótese vir errada, né? Puxa, já demorou, né? Meu preparo, tive que repreparar, ainda por cima a prótese veio errada, né? Com uma qualidade ruim. Realmente isso acontecia comigo também. Será que isso acontece com você, né? Porque se isso acontece, isso tem solução, né? É por isso que a gente está aqui tentando te ensinar um pouquinho qual é o caminho que eu usei e diversos colegas estão usando para diminuir esse tipo de problema ou mesmo zerar, né? E a gente só conseguiu esses tipos de resultado, resolver esse problema através da odontologia digital. Grande parte dos dentistas aí que conversam comigo, a reclamação que tinha antes de entrar
pro digital é o quê? O retrabalho, né? A dependência dos protéticos, né? Cansativo, prótese é uma coisa complicada, maçante, né? Dá errado, né? Então, assim, eu também tinha esse mesmo tipo de problema, né? De realmente aquilo consumir muito tempo, eu não conseguia entregar nos prazos que eu tinha acordado aquele serviço. E aí começa a cansar esse tipo de situação. Eu imagino, aí eu te pergunto que, será que diante de todos esses problemas que a odontologia tradicional, né, que a gente vinha trabalhando, ou muitos ainda trabalham, né, será que isso oferece uma boa experiência para o seu paciente, né? Eu sempre falo assim, será que seu paciente vai recomendar seu trabalho, você passando por todos esses tipos de problema? Será que não houve estresse com o seu protético, por exemplo, nesse processo, né? Eu acho que sim, por isso acontecia comigo também, né? Eu falo, puxa vida, eu vivia brigando com o protético, atrasar o serviço veio errado, né? Não assumia também alguns problemas que era meu, né, do próprio dentista. O dentista também comete erros, é por isso que o processo dá errado. O problema é que ele não consegue ver esses erros ou não quer ver. E aí eu te pergunto um negócio, né? Se seu paciente souber que tem outro dentista na sua cidade, que não usa mais moldagem tradicional, né, entrega serviço de forma rápida, sem desconforto, pelo mesmo valor que você vem cobrando, aí, você acha que ele vai continuar seu paciente? Você acha realmente que o paciente é fiel, né? É algo que você precisa se questionar, né? Eu sempre falo assim, o paciente não é para sempre. Se ele encontrar algo melhor, uma experiência melhor, com certeza ele vai querer experimentar, né? Aí eu falo o seguinte, cara, eu falo assim, tem coisa que você não aguenta mais. Chega, tem uma hora que você fala assim, puxa vida, eu tô com tanto problema no meu dia a dia aqui, que você fala, chega, cara, chega, né? Não dá para continuar desse jeito. Então, a odontologia tradicional, ela tem um problema, né? Ela funciona, tá joia? Mas ela tem um problema, ela não é um processo previsível, que é controlado e replicável, tá? Não é uma coisa que você tem que entender, não é um fluxo de trabalho, né, que eu falo fabril, né, que é uma máquina fabricando, é um humano ali controlando, né? Então dificilmente 2 humanos vai fazer o mesmo serviço com a mesma qualidade. Não estou falando que não pode ser, mas é difícil você padronizar. Um outro ponto muito importante é que a odontologia sempre foi vista como algo desconfortável para os pacientes, dolorido. E essas queixas sempre foi negada por nós. A gente fala, molda assim mesmo, não tem o que fazer, não tem outro modo de fazer, né? Então, assim, tem que aguenta aí um pouquinho, que já endurece o alginato, né? Então, assim, e não é bem assim, né? A gente tem que escutar essas queixas para tentar resolver e oferecer uma experiência melhor para os nossos pacientes, né? Bom, diante de tudo isso, o que a gente tem a ver? Que a gente vê que tudo isso consome tempo. E tempo hoje é o nosso bem mais valioso, né? Não é o dinheiro, é o tempo, né? Por que então que a gente não muda isso? Por que a gente não faz algo diferente, proporciona uma experiência nova para o paciente, né? Para resolver o quê? Problemas comuns e superar a expectativa do nosso paciente. Que você está fazendo aí no seu dia a dia para ter resultado diferente? Ou se você acha que se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, né, a sua realidade financeira vai mudar? Essa é a minha pergunta, que muita gente fala o seguinte, puxa, eu quero melhorar, eu quero ganhar mais, mas o que você está fazendo diferente? O que as outras pessoas, como elas te veem? Você vê um dentista do futuro, né, ou um dentista do passado? Você oferece um serviço que resolve o seu problema ou resolve dela? Porque o teu tempo não é mais importante nem menos que o dela, né? Eu falo, se a gente demora, por exemplo, 30 dias para entregar uma reabilitação, né? Você acha que é confortável o paciente ficar 30 dias com um provisório, uma prótese provisória? Não é. Ele quer a reabilitação rápida, tá joia? E aí, o que a gente fala? Que é o procrastinar. Por que você está... A gente fala, por que você está procrastinando algumas decisões na sua vida, né? Eu falo o vulgo embarrigando, né? Chega uma hora que é o dia D, aquele dia que você decide, né? De uma vez por todas, fala assim, fazer as coisas de outro jeito, né? Eu falo assim, não dá mais,
chega, cara, eu não quero ter mais esse tipo de problema. Isso aconteceu comigo, tá joia? Assim, eu sempre falo assim, que eu tive um dia que eu tomei a decisão, falei, cara, não quero mais esse tipo de problema na minha vida, eu preciso resolver isso de qualquer jeito, tá? Já tem um jeito melhor de fazer e eu preciso ver esse jeito, tá joia? Bom, e aí eu falo, você precisa parar de viver do que? Daquela odontologia de esperança. Sabe o que é odontologia de esperança? Você fica torcendo pro trabalho dar certo. Ai, vai vir do protético, vai dar certo. Ai, tomara que dessa vez não dê problema, né? Então, assim, será que isso é correto? Será que isso é um processo seguro da gente trabalhar, né? Você não gostaria de ter mais controle sobre a sua rotina e ter certeza que aquele trabalho que vai entregar para você, do seu laboratório, né, vai dar certo? Você vai colocar na boca do teu paciente, fala assim, ó, colocou, adaptou, encaixou, a anatomia está perfeita, né, não tem ajuste. Não seria bom se você tivesse esse tipo de resultado, né? Você não vai ficar precisando repetir. Puta, a repetição era uma coisa comum, né, no meu dia a dia. Hoje é exceção, não é a regra, né? Já pensou você ter que ficar chamando o paciente diversas vezes no seu consultório, né, para repetir trabalho? Isso acho que não cabe mais no dia de hoje, se tem um jeito melhor de fazer, né? E agora, o que eu quero falar para você? Eu quero te passar um breve vídeo, para você entender melhor, né, como a odontologia digital, né, vem transformando a forma de se fazer odontologia. Presta atenção nesse vídeo que é muito bacana. Legal, né? Fantástico, né? Eu falo sempre assim que a gente escuta um vídeo desse daí, a gente dá até arrepio, tá falando, cara, eu acho que eu tô no caminho certo. E é isso que eu quero te ensinar agora, né? Como funciona todo esse fluxo digital. Aliás, aqui acho que todo mundo está ansioso, Marcos, mas fala o que é isso, pelo amor de Deus, né? Que você vem falando, que é muito bom, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Então, assim, vamos entender o que é o fluxo digital. E para a gente começar entendendo o que é o fluxo digital, a gente tem que entender o que é a tecnologia CAD/CAM, né? O que? Computer Aided Design, Computer Aided Machine. Então, assim, vamos entender o que é isso um pouquinho, tá? Agora sim, uma parte mais técnica pra gente ir lá e falar assim, puxa, eu tô entendendo o terreno que eu vou pisar, tá joia? Bom, uma coisa, primeiro passo para você entender todo esse fluxo é você substituir as suas moldagens pelo escaneamento intraoral, que nada mais é você agora fazer as suas moldagens de forma digital, beleza? Bom, e aí a gente precisa entender algumas coisas, cara, né? Porque aí fala, Marcos, mas por que eu tenho que começar a moldar meus pacientes de forma digital? Porque eu preciso agora, lembra que eu falei lá no começo do mercado? E uma das coisas que o mercado tem são os consumidores, que são nossos pacientes. E o que esses consumidores estão querendo? Eles estão querendo ganhar tempo. Então, quem não quer tempo? Eu falei que o tempo não é o bem mais precioso? Sim.
Eles querem mais conforto. Quem não quer conforto, né? Quem não quer passar por uma experiência bacana, que não dói, né? Não é um negócio penoso, né? Não dá medo. Quantos pacientes não têm medo de dentista? Não é verdade? E todos querem uma experiência inovadora. E lá naquele ambiente, fala, nossa, cara, fiz um negócio muito bacana lá, nunca vi isso em nenhum lugar. Então, é isso que esses consumidores estão atrás, né? Eu sempre falo assim, ó, olha aqui esse depoimento dessa paciente, que é uma paciente nossa de São Paulo, né? Quando ela veio procurar a nossa clínica. E aí, Marilza, fala pra mim, o que você acha de moldar? Então, horrível, porque eu passo muito mal, mal. E como eu tenho claustrofobia, né? E eu já ouvi falar nesse método. E assim, procurei muito mesmo, não encontrei. Aí, por uma indicação que eu mesmo procurei na internet, achei essa clínica, né? Mas até então eu não sabia que fazia esse procedimento. Certo. Aí quando conversei com a doutora falou que tinha possibilidade de fazer, fiquei super contente. Que bom. Já vim bem aliviada. Porque senão eu já ia vir com a pressão, muita pressão. Horrível. Legal. É porque eu tenho esse problema de claustrofobia, então é complicado. Quem sofre com essa... É verdade. Então você vai ver agora que a gente vai executar um escaneamento da boca. É bem tranquilo, tá bom? Não precisa ficar desesperado, você pode fechar a boca, parar, não precisa ficar, tá? Então é bem confortável. E aí depois você vai ver o resultado da tua arcada e a gente vai imprimir em 3D. Tá, beleza? Ótimo. Então vamos lá. Ótimo, doutor. Muito depois você me conta como é que foi. Tá bom. E aí, Marilza, o que você achou? Experiência maravilhosa, não me arrependo. Foi ruim? Sentiu ânsia? Nada. Aí demorou um pouquinho até, né? Demorou um pouquinho, mas nada que supere essa misericórdia. Recomenda? Com certeza, recomendo mesmo, porque é muito bom. Eu sei que tem várias pessoas que sofrem com ânsia, com claustrofobia, sabe? Só de colocar já fica com falta de ar, passando mal mesmo. É muito bom. Nossa, legal, maravilha. Obrigada eu, doutor. Bom, e depois de olhar esse vídeo, a gente não pode fechar os olhos, porque o que o paciente quer? Será que todo paciente é fiel? Né? Não, a gente tem que conquistar esse paciente pelo quê? Pela fidelidade, pela conveniência. Ele quer conveniência, ele quer tratamento mais confortável, ele quer rapidez, ele quer resolver o problema na hora que ele precisa, no tempo que ele precisa e não na hora que a gente pode. É muito comum, né, no jeito tradicional, a gente falar o seguinte: só posso te entregar o serviço daqui a 10, 15 dias, porque é o prazo do teu protético, né? Ou seja, é o teu problema. Mas a gente não pergunta se essa pessoa, para quando você precisa. Aí eu preciso para amanhã, que eu tenho uma formatura do meu filho, né? Para amanhã não dá. Ou seja, será que eu estou sendo conveniente com ele utilizando um processo tradicional, que é de produção de uma prótese, por exemplo, tá? De um dente da frente, por exemplo, para um casamento que a pessoa vai ser madrinha ou mesmo noivo, não é verdade? Né? Então a odontologia digital te proporciona isso, né? De você trabalhar com novos métodos previsíveis, que você consegue entregar as coisas muito mais rápido, muito mais fácil. E esse é o modo hoje que a gente trabalha com odontologia tradicional, né? A gente molda nossos pacientes, né? Seja com uma silicona de adição, condensação ou alginato, por exemplo, para gerar um modelo de gesso, né? E esse modelo de gesso a gente envia para fazer um trabalho protético, por exemplo. Quais os problemas desse tipo de modelo tradicional que a gente utiliza? É porque pode ter falhas na moldagem, distorções, né? Na hora de vazar o gesso pode dar bolhas ou falhas, né? Esse modelo pode ser extraviado, quebrado, ou seja, a gente tem
muitos fatores aí que podem influenciar na qualidade do trabalho, na perda de tempo, né? Na necessidade de você chamar o paciente de volta, no caso, por exemplo, de um preparo que não está legal, né? Você tem que moldar seu paciente de novo. Tudo isso vai consumindo tempo da tua agenda, né? Ou seja, você vai tendo aquela agenda lotada de pacientes que, na verdade, são retrabalhos, não é verdade, né? E existe um modo novo de fazer, né? Quando você começa a substituir suas moldagens por um escaneamento intraoral, onde em vez de um modelo de gesso é gerado um modelo tridimensional, você tem a oportunidade, por exemplo, de antever problemas, né? Antes de chegar lá no laboratório. Por exemplo, assim, se seu preparo tá bom numa visão macro, se você vai ter que repreparar, basta você repreparar aquele dente, recortar aquela região, escanear somente aquela região, né? Que você tá com um modelo perfeito, além do software te falar se tem pouco espaço para o material protético ou não tem, né? Ou seja, é muito interessante você começar a entender os benefícios de trocar suas moldagens pelo escaneamento. Mas, Marcos do céu, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um scanner, né? Lógico, é por isso que você tem opções de local scanner, né? De contratar um ScanServe, que é um serviço de escaneamento onde você loca por hora, e aí você pode ficar algumas horas escaneando alguns pacientes, né? E entender que diversas vezes eu falo isso, né? Que não é mais caro você escanear do que moldar, né? Basicamente eu falo simples assim, ó, um escaneamento custa em torno de 150, 200 reais a hora, né? Dá para você escanear cerca de 4 pacientes por hora tranquilamente. Uma moldagem com uma silicona de adição, por exemplo, que custa 600 reais, você molda lá 12 pacientes. Ou seja, se em 4 horas gastei 600 reais com escaneamento, escaneei 16 pacientes, né? Quer dizer que ele não é mais caro que sua silicona que você pagou 600 reais e moldou 12 pacientes, né? Com o benefício que você está oferecendo, um conforto e um diferencial incrível ao teu paciente, que ele vai ficar falando, nossa, meu dentista não molda mais, meu dentista agora usa uma tecnologia diferente, né? Vai lá, é confortável, né? Como a gente viu, né? A nossa paciente falando em São Paulo, né? Por que ela foi nos procurar? Bom, e aí, cara? Uma vez que eu escaneei, no jeito tradicional eu tinha que enviar um modelo para o protético. Agora não. O que eu faço, né? Eu envio o que? Um arquivo .stl, que é um arquivo tridimensional. É isso que vai chegar lá no laboratório digital e ele vai fazer o que? Ele vai em cima desse modelo, através de softwares de CAD, que são softwares de desenho, né, que a gente vai ver daqui para frente. Ele vai trabalhar em cima desse modelo digital e fazer o que? O design da restauração, o desenho da restauração, por exemplo, de um dente, tá joia? E aí a gente precisa entender uma coisa, que toda mudança traz um gasto de energia, né? Qual é esse gasto de energia? Sair da sua zona de conforto, né? Por quê? Porque é fora dela que a mágica acontece. Quando você decide fazer as coisas de uma forma diferente, né, você vai começar a colher resultados diferentes. Daí você pode pensar o seguinte, puxa, Marcos, mas eu tô cansado, não tô disposto, isso não é para mim, né? Isso aí custa caro, né, que você tá falando. Não, cara, basta querer. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar a entender como é que você pode entrar nesse fluxo digital sem gastar nenhum real. E aí começa o que? A gente tem uma noção básica de todo esse processo, né? Do paciente, do escaneamento intraoral, do planejamento digital dessa restauração e da impressão ou da fresagem desse serviço que vai ser entregue para o paciente. E quando você começa a entender esse fluxo, vendo que você pode sim iniciar ele de uma forma tranquila, através do que? Se eu não posso comprar o equipamento, eu posso locar o equipamento, eu posso utilizar ele por horas no meu consultório, né? Já deixar de usar as moldagens tradicionais para alguns serviços e começar a usar o escaneamento intraoral, eu já vou começar a colher esses frutos, né? Esses benefícios que eu estou aqui tentando ensinar para vocês no dia de hoje e durante essa semana. Como funciona na prática, então, esse fluxo digital?
Lembra lá em cima que eu falei, no primeiro slide dessa aula ali, eu falei assim, ó, vocês precisam entender a tecnologia CAD/CAM. Então, assim, o Serec, né, é um dos mais aí populares softwares de CAD, de desenho, né, é da Dentsply Sirona. E como funciona na maioria desses softwares, né? Eles funcionam com um fluxo básico que geralmente varia, né? Varia assim, está inserido dentro de 5 fases, que é o que? Uma fase de administração, escaneamento, preparo dos modelos, o desenho daquela restauração e a fresagem, tá? Desse trabalho. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso? Então, ó, imagine que você tem um software agora que você tem no seu computador, né? E aí lá ele vai falar para você, olha, chegou um paciente na minha cadeira ali e eu quero fazer uma restauração nesse paciente. O que ele vai te perguntar? Que tipo de restauração você quer fazer? Eu quero fazer uma coroa sobre um dente, né? Ah, legal, né? Que material que você quer usar? Ah, eu quero usar porcelana, por exemplo. Tá joia. Em que dente? Ah, no dente 16. Um exemplo para vocês, tá bom? E aí ele vai para uma próxima fase. Fala, já que você quer usar isso daqui, me mostra então o seu preparo. Eu preciso captar o seu preparo. Então é um modelo, né? Antigamente você fala assim, eu quero fazer um serviço desse, eu vou moldar o paciente. Agora você tem que captar aquela imagem. Então você vai lá, escaneia a arcada superior, como nesse caso, né? Um dente 16 aí, né? Que vai fazer, por exemplo, uma inlay, né? Escaneia a arcada inferior, né, aqui que a gente está vendo, e escaneia a oclusão desse paciente. É a mesma coisa que eu faço no modo tradicional, só que de forma digital, correto? E aí ele vai preparar aquele modelo. Você imagine aqui como estivesse vazando. Nessa fase ele está entendendo todas aquelas imagens, né? Se tiver falhas de escaneamento ele está corrigindo, né? E aí ele fala, o modelo tá bacana, tá joia, né? O escaneamento tá legal, você escaneou certinho a oclusão, e aí você fala assim, qual é o dente que eu quero fazer isso? É o dente 16 e as margens da minha restauração são essas, tá? Você pode, se a margem estiver muito nítida, ele vai lá e já acha sozinho. Se não tiver, você pode ir lá manualmente e explicar para ele, ó, a margem tá aqui. E uma vez que você fez isso daí, ele calcula de forma automática, através de uma inteligência artificial do software, o desenho daquela restauração, que é a fase de design, beleza? E aí nessa fase, cara, é fantástico. Eu consigo ter controle de quê? Força do ponto de contato, tanto oclusal como laterais, como força de contatos proximais, né? Assim, para ver se não vai ficar aquele espaço entrando alimento entre os dentes. Eu tenho muito controle nessa fase e posso também alterar essa anatomia que ele tem, tá? Se for esse o caso, se eu não gostei muito da anatomia que ele propôs. E aí eu vou para a fase de manufatura, de fresagem, onde eu vou colocar numa máquina, né, aquele bloco do material que eu escolhi lá atrás, da cor que eu escolhi, né, que eu tirei da boca do paciente lá, eu peguei a cor é A1, por exemplo, né? E aí eu vou posicionar dentro desse bloco e vai ter uma fresadora que vai fresar, né, aquele serviço, né? Por exemplo, aqui está sendo fresado uma coroa sobre implante e um bloco de Emex, por exemplo, que é um silicato de lítio. Tá? E eu consigo ter resultados como esse, né? Com uma estética impecável, um negócio sem ajustes. Eu sempre falo o seguinte, cara, dá uma olhada, né? Todo mundo queria ter retornos de protéticos com esse nível de acabamento, esse nível de detalhe, resultado. Mas infelizmente, no meu caso aqui, eu não conseguia ter um resultado como esse, né? Então, quando eu comecei a usar o digital, eu falo, olha a qualidade do meu serviço. Você acha que os pacientes não notam? Mais que isso, você fala, eu estou entregando algo espetacular, né? É muito gostoso você ter essa sensação. Bom, todo conhecimento, toda tecnologia nova, ou qualquer coisa que você se propõe a fazer, existe o quê? Existe uma fase de preparação, né? Essa preparação, no caso aqui, o que a gente está? A gente está se preparando, né, para conhecer um negócio novo, né? Eu
fico aqui conversando com vocês, falando, ó, existe um negócio legal, vamos se preparar, vamos adquirir conhecimento. Uma vez que você tomou coragem, você vai começar a adotar, utilizar aquela tecnologia. E aí, o que você vai notar? Que existe uma curva de aprendizado, né? E nessa curva de aprendizado, lógico que você não vai ter a melhor performance para usar aquela tecnologia. Você está aprendendo, você vai apanhar alguns casos. Por que apanha? Porque você tem mais familiaridade com o jeito tradicional de você fazer odontologia. Não é verdade? Né? De moldar, você bem ou mal, você está acostumado a moldar. Você não está acostumado a escanear. Então, a sua performance quando você começa a escanear, por exemplo, baixa. Aí você vai aprendendo, e aí você começa a colher os benefícios reais. Fala, realmente eu não consigo voltar mais para trás. Isso aí é muito bom, beleza? E aí a gente tem que falar um pouco sobre o que? Os laboratórios protéticos digitais. Ó, lembra que eu falei lá em cima? Primeiro passo, eu vou te ensinar como ganhar tempo e dinheiro sem fazer grandes investimentos. Cara, e o primeiro passo é o quê? Eu não vou fazer você, nem vou te aconselhar, você comprar e gastar um tanto de dinheiro para ter todos os equipamentos, né? Para ter o fluxo digital. E uma boa saída é você procurar laboratórios parceiros, laboratórios protéticos que já estão digitalizados, né? Uma vez que já estão digitalizados, como funciona esse processo? Você vai captar a imagem via escaneamento. Se por acaso não for possível você fazer o escaneamento, nem por isso você vai estar fora do fluxo digital, né? Porque você pode até mandar o seu modelo de gesso, no caso aqui a gente está vendo embaixo o modelo de gesso com preparo de um dente, né? Um dente 25, e aí no laboratório protético existem os scanners de bancada, né? Que eles vão digitalizar esse modelo e vão entrar daí para frente no fluxo digital, nos softwares de CAD para desenhar o que? As restaurações que por acaso aí tenha que ser feito. No mercado existe vários softwares, um exemplo desses são o Inlab da Cirona, o Exocad, o Dental System da Trishape, por exemplo, são os mais aí utilizados, beleza? Vamos ver esse caso aqui um pouquinho? Dá uma olhada, ó. Esse é um caso que foi feito, né? Um serviço enviado para o laboratório, foi digitalizado, né? E aí, olha isso como que é feito. Ele consegue desenhar a restauração, mostrar para você os pontos de contato, né? Por exemplo, ó, eu posso chegar para ele e falar, ó, aumenta o ponto de contato aí mesial, senão vai entrar alimento. Deixou verdinho, o fio dental vai fazer tac, não vai entrar. Ó, se deixar vermelhinho, o paciente vai reclamar que a restauração tá alta. Desse jeito não vai. Não é fantástico, cara? Então, assim, olha como eu começo a ter controle do que eu vou colocar na boca do paciente, né? Consigo ver se a anatomia tá legal, né? Se eu quero mudar alguma coisa. Geralmente os laboratórios te mandam esse vídeo e aí vou para aprovação antes de fresar a peça. E essas peças são fresadas o quê? Em fresadoras ou impressas, impressão 3D, né? Que é a parte que do CAM, da fabricação. Existem diversos tipos de fresadoras no mercado, tá? Essa, por exemplo, é uma da Cirona de 5 eixos, né? Que pode fresar desde serviços pequenos até serviços grandes. E muito bom, cada vez melhor, tá ficando as impressões 3D. Olha esse resultado desse caso aqui, um paciente nosso, né, bruxista, que tinha que fazer o que? Reabilitar, tinha perda de imersão vertical, né, veio com queixa aqui, na verdade a queixa não era nem dele, era do filho, dá um jeito na boca do meu pai que os dentes não tá bonito, né, e a gente fez todo o planejamento desse paciente, né, pegamos ele, escaneamos, usamos software para levantar a mordida, você pode levantar a mordida no software, por exemplo, 1, 2 milímetros, tá joia? Através do que? Do articulador virtual, né? Esse software tem um articulador virtual. Fizemos o planejamento do caso, imprimimos o mockup, né? Para fazer a prova no paciente. Olha lá, ó, a gente também imprimiu os dentes posteriores para fazer o levante da mordida dele. Colocou isso no paciente, ele foi acostumando, falou, nossa, tá bem confortável. Esses dentes foram impressos em impressora 3D, né? Tá legal, passei aí uns 30 dias assim, tá confortável, beleza, dimensão vertical, né? Estabilidade oclusal, é isso que a gente quer. E aí a prova do mockup aprovado.
restaurações definitivas cimentadas na boca. Tá aí o Ney antes e depois, né? Muito bacana, um caso que foi entregue, pasme, em 30 dias, né? Com todos esses passos aí inteiramente feito no fluxo digital. Depois de a gente ver como a gente pode resolver esses casos complexos de maneira muito simples com a odontologia digital, né? Você deve estar pensando aí com você, puxa vida, né? Mas isso não é para mim, né? Isso aí tudo é muito caro, custa muito dinheiro, né? Para que tudo isso do meu jeito funciona, né? Na minha região é complicado, cara, não vai dar certo, né? Com esse investimento eu posso viajar, trocar de carro, comprar um apartamento, né? Meu protético resolve. Detesto prótese, é difícil, dá muito trabalho. Enfim, cara, pode ter diversos questionamentos, não é verdade? Bom, mas eu tenho uma notícia boa para você, tá joia? Se você chegou até agora aqui comigo, realmente eu quero te dar os parabéns, tá joia? Hoje você deu o seu primeiro passo, cara, na direção certa, tá? Você começou a entender as oportunidades que a odontologia digital pode te oferecer. Com esse conteúdo de hoje, tá ficando um pouquinho grande, vocês estão vendo que é muita coisa, né, pra gente aprender. Na próxima aula eu vou te mostrar um pouco dos conhecimentos necessários, né, para você estar preparado para odontologia digital, tá? E aí, com esses conhecimentos, né, você ser capaz de ganhar tempo e dinheiro, tá, através dessa nova tecnologia. Eu vou te mostrar como que as oportunidades que está por trás da odontologia digital, né? Se você é protético, se você é um dentista, se você é um estudante de odontologia, né, e quer melhorar seus resultados, né, ter acesso a novas oportunidades, né? Abrir novos negócios, caminhos, você não deixa de assistir a próxima aula, tá? Antes de a gente avançar, né, para a próxima aula, né, eu gostaria de te pedir uma coisa, tá joia? Para você seguir a gente lá no meu Instagram, @marcoscasaia, tá joia? E mandar no direct as suas dúvidas, né? E os erros que você vem cometendo, as dificuldades que você vem passando aí, tá bom? Lá eu vou responder o mais rápido possível, eu e minha equipe, tá joia? Né? E eu tenho certeza que com o seu feedback, com as suas necessidades, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais as nossas aulas, tá joia? Bom, espero realmente que você tenha gostado do conteúdo que eu te ofereci no dia de hoje, né? E até a próxima aula, tá joia? Um grande abraço a todos, tá? Muito feliz por você estar com a gente hoje aqui, tá? Assistindo com a gente, estudando, tentando melhorar e dando um passo a mais em relação ao seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima aula.